Meu nome é Douglas Holanda, eu tenho 33 anos, nasci no dia 25 de agosto de 1987, em Senador Pompeu, no Ceará. Meu pai era Antônio Ferreira Holanda, minha mãe é Elismeire Paula Holanda. E sobre a minha infância, ela foi um pouco complicada e difícil, porque meu pai não me aceita desde os meus 3 anos, porque ele bebia muito, né? Tinha problemas com a minha mãe e eu sempre defendi a minha mãe. A partir daí, ele simplesmente entendeu que eu não era o filho homem que ele gostaria de ter, porque homem para ele era o homem que briga, que bate, que vai para cima, é o homem que agride as pessoas. E eu não entendia que naquele momento, com 3 anos, minha mãe já conta que eu não aceitava que ele gritasse com ela, que ele fizesse pressão psicológica, principalmente, porque bater nela ele nunca bateu, mas ele pressionava psicologicamente de uma maneira muito efetiva. Então era sempre minha infância foi bem complicada com relação ao meu pai. Por outro lado, eu tinha minha mãe, que é minha parceira de vida, é minha filha às vezes, é o amor da minha vida. Eu não sei, eu não me imagino vivendo um dia sequer sem ela. Com relação à escola, infância, essas coisas, no início, quando eu comecei a entender, né, o que era o bullying, essas coisas, é que eu começo a entender que eu venho sofrendo já tem um bom tempo também, né, porque eu tinha que deixar transparecer, eu tinha que provar para minha família, principalmente a família do meu pai o tempo todo, né, que eu pegava menina e tal na escola, e nem sempre isso agradava muito, principalmente porque eu não gosto de meninas, né? Amo elas, mas gosto de meninos. Então era complicado. A minha irmã me defendia muito na escola, Samara, minha irmã mais velha, porque tinha sempre os maloca da vida que me roubavam, me batiam, porque era o viadinho e que não sei o que. Até um dia que ela descobriu, e aí ela falou assim: não, ninguém encosta mais em você. E aí, filha, ela me defendia do jeito que tivesse que defender, dentro da escola, na rua, aonde fosse preciso. Ela me defendia real, assim. Até quando eu cheguei por volta dos meus 9, 10 anos, e aí eu entendi que eu não preciso me inferiorizar de maneira nenhuma, eu não preciso ter medo de ninguém, que as pessoas têm que se respeitar. E aí daí pra frente eu não precisei mais dela, porque era eu mesmo que me defendia. Eu me descubro como homem gay desde os meus 9 anos, eu só não entendi o que era ser um gay, né? Mas desde os meus 9 anos eu tenho interesse por meninos, né? Me chama a atenção olhar os meninos. E aí, acho que com 9 anos e pouquinho, quase 10, eu já tenho um primeiro contato com um outro menino. Então, pra mim, tipo, naquele momento era tudo muito bagunçado, porque eu sou de uma família de nordestinos ferrenhos. Então, tem que ser macho, tem que seguir o padrão. E eu tava totalmente fora dos padrões, né? Então, eu necessitava o tempo todo me reafirmar. Então eu ficava com meninas para poder provar para minha família que, olha, eu fico com meninas, eu tô dentro dos padrões que vocês determinaram que é o correto e tal. Na escola eu ficava com tudo que era menino o tempo todo. Quando eu não estava ficando beijando elas, eu estava ficando com elas próximo, porque eram minhas melhores amigas. Não adianta, né, amor? Viado adora ter melhores amigas. Então, assim, na escola não era tão problemático, porque ali por volta dos meus 10, 11 anos, eu já me posicionava, né? Então eu já sabia como me defender, minha irmã já tinha me ensinado muito bem como se defender.
E eu sempre fui muito grande, então as pessoas também tinham um pouco de receio, assim. Já tinham acontecido alguns episódios, por exemplo, da minha irmã, por exemplo, me defender porque os meninos me roubavam, me batia antes. Então, um tio meu chegou a tomar a frente disso algumas vezes e ameaçar os meninos, não batam no meu sobrinho, não roubem ele, que não sei o que. Então, o pessoal começou a ter um certo respeito também por isso. Bom, não sei se bom, mas naquele momento era bom pra mim, porque eu deixava de sofrer muito do que eu poderia sofrer. Se eu não tivesse esse apoio, por exemplo, e essa intervenção do meu tio e da minha irmã. Com a família, eu tinha bem certo assim, olha, eu sou gay, eu vou continuar, vou levar minha vida do jeito que der, escondido, porque eu acho que a gente passa por um processo, né, quando você se descobre homem gay, você primeiro não é gay, você briga contra isso de todas as formas, porque você é ensinado, nós somos ensinados que o padrão é menino, menina, casou, tem filhos, e a gente não se enquadra nesse padrão ridículo que eles inventaram, né? E aí o que acontece é que eu vou tentando ali, né? Primeiro eu não me aceito de jeito nenhum, sofro com isso muito. Depois eu não sou gay, mas eu sou bi. Pra mim, porque eu não podia também abrir isso pra ninguém. Então eu me reconheço como bi. E aí, por último, a gente entende que não adianta correr, né? Que ninguém escolhe ser nada. A gente nasceu assim, eu nasci desse jeito. E eu me amo do jeito que eu sou. E aí, filha? Só que eu não me assumo. Eu me assumo ali por volta dos 17, 18 anos. Eu acho que eu já tinha 18 quando eu encontro, né? Porque na minha cabeça era muito romântico, né? Então, eu só me assumo quando eu encontrar uma pessoa que eu ame de verdade e que eu sinta que me ame também. Então, e também quando eu tiver uma independência financeira. Então, com os meus 17, 18 anos, eu já podia me sustentar, né? E aí eu conheço o Bruno, que é meu marido hoje, vai fazer 15 anos que a gente tá junto. E aí eu entendo que é a hora. Chego em casa um belo dia, num domingo, reúno todo mundo. Gente, negócio é o seguinte, sou gay e eu tenho um namorado. E aí, daí pra frente, é uma coisa fica tensa, né? Porque, bom, minha avó sempre me apoiou. Minha avó me criou desde muito sempre, assim, então eu tinha uma relação de amor único, assim, com a minha avó. Eu não sei nem explicar a minha relação de vida com a minha avó. E a única coisa que ela falava pra mim, e agora, quando eu passar na rua, que as pessoas falam assim, o filho dela é gay, o filho dela é viado, o neto dela é viado. Vó, olha pra eles, manda eles se... e vai embora. Relaxa, eu tô bem, eu acho que é isso que importa. Meu avô ficou um bom tempo sem falar comigo, depois voltou. Eu nunca tive essa conversa com meu pai, porque a gente nunca teve uma boa relação, então pra minha opinião dele não era o suficiente, não me importava, não tinha nem por que sentar pra falar com ele sobre isso. Porém, ele tinha uma boa relação, meu pai faleceu esse ano, né? E ele tinha uma boa relação com o Bruno, de sentar para conversar e beber e tal. Então, assim, tinha uma boa relação. O problema era eu mesmo, era eu com ele e é isso. Minha mãe levou um tempinho aí pra, né? Porque eu quero ter netos, que não sei o quê. Você vai ter netos, né? Talvez não pelos métodos tradicionais, mas você vai ter netos. Porque eu ainda vou adotar crianças ou que fazem inseminação, sei lá como é que vai rolar. Mas vai rolar. Então, com o tempo, hoje minha mãe é minha maior apoiadora em tudo que eu faço, vive na minha casa, ama meu marido, ama a família do meu marido, então a gente tem uma relação ótima. Bom, eu chego nas construções das paradas em Campinas, única e exclusivamente para conseguir palco pro Bruno, que é drag queen, a Samire Velasquez, e era o sonho dele, enquanto artista, subir no palco da Parada de Campinas. O palco da Parada de Campinas é muito desejado por muitas pessoas, muitos artistas, né?
E na época eles tinham uma regra, né? A comissão que organizava a parada tinha uma regra que para você fazer parte do casting e subir ao palco, você tinha que ir às reuniões, tinha que ir às assembleias e ter uma quantidade de presença, uma porcentagem de presença nessas reuniões, porque senão você não tinha direito a palco. O Bruno fazia curso de técnico de enfermagem, as reuniões caíam sempre nos dias que ele tinha curso, e aí eu vou para essa construção para conseguir esse espaço. Chego, gente, olha, eu sou o namorado da Samily Velasquez, a Samily Velasquez ela faz curso e eu venho para representar. No início foi um desconforto porque as pessoas não aceitavam que rolasse essa representação e tal. E aí eu já chego no movimento questionando por que uma pessoa que está fazendo o curso não pode ser representada, está estudando, então tem que parar de estudar, tem que parar para poder estar aqui, para poder ter acesso ao palco e tal. E aí, depois de uma ou duas, eles entenderam que realmente, né, não faz sentido a pessoa sair do curso, parar de estudar, ou ter falta, porque precisa vir para a reunião para poder ter acesso ao palco. E a partir daí eu começo a frequentar essas reuniões assiduamente. Durante aproximadamente 10 meses eu vou para essas reuniões focado em único exclusivamente a esse espaço de palco. E durante esse processo eu começo a entender que eu quero mais que palco, né? Eu quero muito mais que só que a Samily suba ao palco. Eu quero fazer parte daquilo ali, eu quero entender esse movimento, eu quero vivenciar isso. Porque eles estavam ali lutando pelos nossos direitos, né? Aquela comissão que organizava e tal, lutava por direitos, né? E não lutava só por direito a palco. Então eu queria muito mais. E aí no final desse um ano eu chego ali E aliás a gente tinha pessoas lá que tipo me xingavam, assim, me xingavam muito a querer conhecer mais, a querer entender mais. E que era a Maria Amélia, que era a Fernanda, a Lúcia Lisboa, a Priscila Dreg, a Marcela Volpe, enfim, tinham várias pessoas ali que me davam vontade de querer viver aquilo, de entender. Eu não sabia o que era um ofício na época, né? Eu não sabia real o que era um papel, um ofício. As pessoas falavam ofício, eu falei, o que é isso? Né? É porque a gente vai ter reunião com o poder público. Eu era tão chucro que eu não sabia o que era poder público, né? Tipo, quem é o poder público? E no final desse processo eu chego na Priscila, na Maria Amélia e na Lúcia. Eu já tinha uma proximidade muito grande das três. E eu falo assim, eu quero aprender a fazer isso. Eu quero continuar contando essa história que vocês já vêm contando até agora. E aí elas começam a me ensinar. Então eu aprendo a fazer ofício, eu aprendo a protocolar ofício, eu aprendo a ir nas reuniões, a saber como me portar nessas reuniões com o poder público, o que é o poder público, quem são os órgãos do poder público, né? Quais são os caminhos que se tem para poder fazer, para continuar contando essa história de uma maneira segura também. Né? Quem são os órgãos que cuidam da gente quando a gente está no processo do mês da diversidade, da parada. Então eu acabo criando muito gosto, muito amor por tudo isso e tô aí até hoje contando essa história. Vai fazer aproximadamente, acho que já deve ter uns 10 anos que eu tô aí nessa correria, contando um pouco e ajudando, continuando a contar a história que essas pessoas lá atrás contavam. E tinha muitas outras pessoas que lutavam, né, que contavam essa história na época. Eu não posso deixar de falar do Paulo Mariante, ele estava sempre muito à frente, a Loren, o Marcinho, enfim, tinha muita gente que contava esse movimento e que já vinha contando essa história.
Hoje eu estou presidente da Associação da Parada e Apoio LGBT de Campinas, né? Mas eu acho que eu preciso voltar um pouco para poder contar como a gente chega, como eu chego a essa presidência, né? Quando eu começo a ir a essas assembleias para conseguir espaço de palco para a Samile, o movimento, né, as pessoas que organizavam, a comissão que organizava já estava um pouco abalada. Rolava um pouco de estresse, porque, gente, nós somos diversos, né? São muitas opiniões, né? São inúmeras formas de se posicionar, e naquela época já rolava um pouco de estresse com relação a partidarismo, essas coisas. E só deixando claro que eu não acho ruim a questão do partidarismo e tal, né? Porque você ser político partidário é você acreditar também, né, num processo e tal. O que eu acho que não combina é você juntar partidarismo com luta por direitos. Porque uma hora ou outra a luta por direitos vai ficar para trás, porque o partidarismo vai falar mais alto. E naquele momento a gente já tinha um certo estresse e tal. Então quando eu começo nesse processo, eu já entendo que as coisas estão meio bagunçadas ali, que tá rolando um estresse e tal. Mas a luta continua. Vamos num processo, entre altos e baixos, a gente continua contando essa história. Rolava muito na época de algumas pessoas que já estavam à frente, né, que movimento, quem estava mais tempo no movimento era quem tinha a palavra maioral e tal. Então quem estava chegando não podia se posicionar assim. Isso não era uma regra, tá? Eram algumas pessoas que pensavam assim. E eu nunca concordei com isso. Eu acho que todo mundo tem que ser entendido assim nesse processo. É um processo que também vai mudando, como tudo na vida. As coisas precisam se atualizar, né? Então, naquela época, a gente tinha a questão do patrocínio. A gente não... movimento social não deve ser feito com dinheiro do poder público e muito menos com dinheiro privado, né? E eu pensava diferente, falava, gente, não, tem que ser feito com dinheiro do poder público também, e tem que ser feito com privado. E aí a gente tem pessoas, boates, né, empresários que trabalham com o nosso público, e essas pessoas precisam contribuir para esse movimento, né? Então eles quiserem que venham atrás. Não, eu não acho que eles têm que vir atrás. Acho que nós temos que ir atrás também. Ok, se eles vierem, ótimo, né? Se eles entenderem antes a gente precisar explicar para eles a importância do movimento, ótimo. Mas se eles não vierem, a gente tem que ir atrás e alertar eles, contar um pouco do que é o movimento e tal. E aí a gente começa... As coisas começam a ficar mais acaloradas. E aí a gente vai atrás de patrocínio, resolve o patrocínio. A gente começa. Depois do patrocínio, a gente tinha a questão, por exemplo, de que os tempos estavam mudando. O lance do tete a tete já era um pouco mais complicado. Qual era a forma mais prática e mais fácil de ter o contato com a população, com o nosso movimento, né, com as pessoas LGBTs? A gente precisava fazer uma página, né? Criar uma página no Facebook, que naquele momento era a única rede social que tinha um impacto maior, né? E aí a gente encontra mais uma resistência dessas pessoas que entendiam que as pessoas que estavam no movimento há mais tempo era quem só elas podiam falar, só elas poderiam tomar decisões e tal. E aí eu e mais algumas pessoas batem de frente de novo, gente, não, né? A gente precisa criar isso. É uma forma da gente continuar se comunicando com a nossa população, mesmo não estando nas ruas e presencialmente, né? Criamos a página contra a vontade de alguns, e a página está aí hoje com 14 mil pessoas aproximadamente. E é onde a gente fala com a nossa população, né? Imagine hoje, vivendo a questão da pandemia, onde a gente não pôde ter parada, por exemplo, se a gente não tivesse a página,
né? Como que a gente vai falar com essas pessoas? Como que a gente vai orientar? E a página hoje, ela serve de base para orientação, notícia, questões de ISTs, HIV, AIDS, enfim, várias questões, né? Até para as questões políticas a página serve hoje, para direcionamento, para orientação. Então, a gente já veio nesse processo desde quando eu começo nessa história, eu venho trazendo mudanças, porque eu entendia que era importante mudar algumas coisas. E ainda bem que a gente tinha pessoas que já estavam no movimento há muito tempo que também tinham a mesma percepção que eu, só que talvez nunca tiveram a sagacidade, ou eu falei assim, não, vamos fazer, né? Olha, a gente precisa propor e a gente precisa realizar. Então, em 2016 a gente teve aquela parada horrenda, né? Onde o poder público, de certa maneira, nos dá o básico, né? Ou não nos dá praticamente nada. Ali naquele momento a gente tinha uma questão política partidária muito forte dentro dessa comissão, desse grupo que organizava a parada e o movimento, o mês da diversidade e tal. Então a gente tinha o poder público não querendo discutir com algumas pessoas que estavam envolvidas nesse grupo, né? E a gente tinha pessoas do grupo que diziam que não iam negociar e não iriam sentar para falar com a prefeitura. Aí é onde eu digo que direitos LGBTs não casa com política partidária. Porque nesse momento os direitos pelas pessoas LGBTs, ele ficou de canto. E o que prevaleceu nesse momento foi o partidarismo. E aí quem saiu prejudicado com isso? Nós LGBTs. Então, negociando lá, porque eu conversava com a prefeitura, eu não tenho problema, não tenho esse negócio de partidarismo, não gosto desse negócio de partidarismo, quando ele é tóxico, quando ele perde quando ele perde a essência, porque política, eu aprendi com a Lúcia Lisboa, principalmente, com a Valdo CR, que política a gente respira, a gente faz política todo dia, a gente é político todo dia, né? Mas a política partidária, para mim, é um problema, quando ela realmente deixa o que importa de lado e deixa prevalecer os meus interesses partidários pessoais. Aí, para mim, a coisa perde a graça e eu levei muito tempo para entender isso. Assim, se não fosse as meninas me ensinarem, talvez eu ainda tivesse muita raiva de política, porque para mim política era política e não tinha esse negócio. E elas me ensinaram que existe política e política. Tem a política correta, certa, boa, e tem a política que segue por outros caminhos, que levam as pessoas para fazer o que não se deve fazer. 2016 a gente tem um racha, né? O que já vinha se anunciando há muito tempo atrás acontece em 2016, divide-se, fica um pouco de um lado, um pouco de outro, e neste ano eu sou acusado, né? Porque aí eu também já estava bastante à frente, porque a Priscila já tinha saído, né? Porque a Priscila Drag por muitos anos fez com que a parada acontecesse, né? Ela assinava documentos no nome dela para poder acontecer essa parada. A Priscila já não estava, a Maria Amélia e a Fernanda precisaram se retirar para cuidar das mães, né? Por questões bem pessoais. O Marcinho, né, também já não era tão presente, porque foi viver a vida, foi trabalhar, foi fazer as coisas, enfim, e eu fiquei ali, né? Aí a gente tinha o Rogério, tinha o Crepaldi, a Lúcia Lisboa ainda estava lá, não tão presente, mas continuava lá, porque as brigas já eram bem intensas, assim, as ideias já não batiam. Por mais que eu entendo que a gente continua lutando, mesmo
em 2016, quando vai cada um para um lado, a gente continua lutando pela mesma coisa. E qual que é o sentido de ter duas frentes se a gente está lutando pela mesma coisa, pelo que é importante pra gente, por direitos e tal? Enfim, isso acontece, e em 2016, tanto eu, a Val, a Lúcia, a Priscila, o Thiago Crepaldi, o Rogério, a Elaine da banda Demundi, a Maria Amélia, enfim, o Marcinho, um monte de gente entende que está na hora de fundar a associação de fato, porque até então essa associação existia, não existia uma associação, na verdade existia um grupo de pessoas organizadas que faziam acontecer. E assim, que bom que elas faziam, porque a gente só continua contando a história que eles começaram e que arrasou, que bom, porque é muita história, né? É muito importante que eles tenham começado isso. E aí a gente faz os convites para todo mundo, faz a publicação no Diário Oficial, ou no Diário Oficial, convidando para a Assembleia de Fundação da Associação. A Prefeitura cobrava muito que nós fôssemos um CNPJ, que nós fôssemos uma ONG de fato. E vamos fazer. Fizemos. Então seguimos com acompanhamento jurídico, fundamos essa associação desde 2016, comecinho de 2017. Nessas assembleias eu sou eleito presidente, a Lúcia é eleita vice-presidente, e de lá para cá vem mudando aí essa diretoria, já mudou 2 vezes e tal, e as pessoas continuam me elegendo como presidente, como representante. Então, até chegar enquanto presidente e tomar a frente desse movimento, que é tão meu quanto de qualquer outra pessoa, aconteceram muitas coisas, né? Eu já tive uma parada só pra mim, eu já fui xingado de homofóbico, transfóbico, enfim, várias questões que pra mim ficaram no passado também, assim. Eu acho que as coisas estão muito bem resolvidas hoje e eu fico feliz que isso esteja resolvido, porque movimento é movimento e tem que ser feito por todo mundo junto e misturado. Essa associação não é diferente do que era aquele grupo de pessoas, né? O espaço está aberto para quem quiser chegar. Os convites são feitos sempre, né? A única coisa que muda é que hoje existe uma diretoria, né, que existe um estatuto, existe um regimento e que esse precisa ser seguido, né? E não fomos nós que inventamos isso, né? São documentos oficiais que têm que ser seguidos, né? Estão registrados em cartório e a gente precisa seguir. Então, eu chego à presidência dessa associação dessa forma. E hoje eu vivo isso, eu amo fazer isso, dá muito trabalho, mas eu amo fazer isso. Eu quero que as gerações futuras, né, que os meus sobrinhos, que os meus filhos, os meus netos, bisnetos, enfim, possam viver num mundo melhor. E é para isso que a gente trabalha. Eu acho muito importante. Eu acho que as paradas, né, são de extrema importância para a conquista de direitos. As pessoas falam muito que parada é carnaval. E eu pergunto se carnaval não é um ato político, né? Porque até onde eu reconheço, carnaval é um ato político e já foi aí espaço para lutas e para reivindicações muito sérias. E a parada é isso, é um ato político, né? Onde a gente dança, onde a gente se diverte, mas a gente busca direitos, a gente procura o tempo todo trazer a importância de estar ali, né? Afinal, é quando a gente para o centro de Campinas, que é palco, né, de lutas e intervenções por direitos há muitos anos,
né? É quando a gente faz também e obriga que uma boa parte dos LGBTfóbicos de Campinas sejam obrigados a nos ver, a nos respeitar. E é isso, é luta por direitos. Eu acho que parada é comemoração, né? Porque é onde a gente comemora estar vivo, ser quem a gente é. Embora eu acho que a gente tem que comemorar todos os dias, a gente tem que ser quem a gente é todos os dias, independente aonde nós estejamos. Em alguns momentos com mais cautela, infelizmente, porque aí a gente coloca a nossa vida em risco, né? Mas a parada é quando eu encontro os meus irmãos e irmãs, né? Onde eu encontro os meus pares, é onde eu conheço pessoas que só se sentem à vontade de ir num espaço com mais pessoas LGBT, só se sentem à vontade para isso na parada, porque se sentem seguras, né? Porque se sentem assim, meus irmãos, minhas irmãs estão aqui, meus pares estão aqui, então é onde eu tô à vontade, né? E você quer luta maior, você quer conquista maior que essa, né? E eu acho assim, se a gente conquistou e a gente já conquistou bastante coisa até hoje, é muito por conta das paradas também, por conta dos movimentos sociais organizados, né? Sem essa junção aí, muito certamente a gente estaria vivendo lá atrás ainda, todo mundo escondido, com medo, sendo preso exclusivamente por ser LGBT. E olhe lá se a gente também não estivesse sendo morto por ser LGBT, como tem alguns países que fazem. Olha, eu acho que a gente já teve momentos de muita dificuldade, né? Fazer tudo isso não é fácil, né? Eu sempre digo que aquelas 100 e pouco mil pessoas, que eu queria que elas entendessem esse processo, porque não é fácil fazer, né? A gente que vivencia isso todos os dias, porque a gente não vivencia só no dia da parada, a gente vivencia isso 365 dias no ano, antes da parada, né? A parada é basicamente a cereja do bolo, né? É o momento onde a gente olha e fala assim, ufa, até aqui deu certo, né? Rolou, né? Então, eu gostaria muito que as pessoas entendessem que fácil não é, e que a gente já, a associação inteira, e lá atrás, quando existia aquele grupo de pessoas que organizavam, já colocaram dinheiro do bolso para poder fazer acontecer, já enfrentaram humilhações para poder fazer acontecer, que lutaram muito para que isso acontecesse, que a gente estivesse vivendo hoje algo mais, né, mais calmo. Não sei se é a palavra mais calmo, mas uma coisa mais amena hoje, né? Eu acho que, sem dúvida, eu acho que Campinas vive um outro momento, eu acho que o país vive um outro momento, e com muito a ser conquistado ainda, mas essas pessoas que começaram a contar essa história lá atrás nos proporcionaram viver momentos menos conturbados hoje. Então eu acho que tem momentos assim que para mim são históricos, né? Eu acho que momentos para mim que são marcantes da forma negativa, 2016, né? Mesmo não tendo acontecido na parada o que aconteceu em 2016, foi com a nossa população, né? Que continuou na praça, mesmo sendo orientada a irem embora e tal. E eu acho que 2016 é um reflexo muito grande do que eu disse lá atrás, que quando tá todo mundo ali trabalhando pela mesma coisa, mas um grupo quer uma coisa, o outro quer outra, né? Enquanto uns diziam, gente, vamos embora, tá na hora de ir para casa, vamos descansar, a gente tinha um outro grupo dizendo, permaneçam, o espaço é nosso, vamos para casa, então vamos ficar nas ruas. Ou seja, já se anunciava assim, né? Um momento complicado. E acho que 2016 é o ano mais marcante para mim, negativamente falando, até por todas as questões que envolveu antes da parada, durante a parada e depois da parada, porque 2016 foi um ano muito longo, foi um ano de agressões
verbais do início ao fim, assim. Então era muito complicado. Para mim, é o ano que marca a minha vida negativamente com relação à parada e ao movimento, é 2016. Por outro lado, a gente tem momentos incríveis, assim, eu tenho lembranças muito lindas e inesquecíveis para mim. 2018, né, quando a gente tem a Copa, que eu chego, o telão, aquele telão enorme, que chega pra gente de uma maneira torta, mas chega, né, e com muito custo, com muita negociação, a gente utiliza daquele telão enorme que vale milhões, né, e eu acho que o valor que aquilo traz, né, a beleza que aquilo traz é indescritível, assim. Eu lembro que eu ficava ali negociando, Anderson, porque a gente vai colocar, vamos colocar as bandeiras e que não sei o que, mas como é que vai fazer, que não sei o que, e aí o Anderson cria duas bandeiras que se movem, né, a bandeira do arco-íris e a bandeira trans que se move no telão, assim, aquele telão enorme. E quando eu chego no Lago do Rosário, que eu desço do trio e olho para aquele palco, e eu vejo aquelas bandeiras se movimentando naquele telão, tipo, uau, é muito incrível, assim, tipo, caramba, rolou mesmo, foi muito bom. Acho que é muito, muito, muito incrível. Acho que é uma das cenas, assim, que pra mim marca muito. A gente eu tenho um momento pra mim que também é muito, e aí é muito pessoal meu, assim, né, é muito marcante, mas antes de voltar um pouquinho no tempo, eu vou falar de 2020, quando a gente não pode ir às ruas, né, que aí pra mim é um momento triste, por conta da pandemia, né, quando a gente não pode estar ali perto das pessoas que a gente gosta, dos nossos pares e tal, e a gente é obrigado a se reinventar, né? E aí, como que a gente vai fazer, gente? Né? Porque eu não faço isso sozinho, eu tenho um monte de gente que faz isso comigo, né? Eu costumo dizer que eu sou, geralmente, o roxinho que aparece, mas eu tenho uma gama de profissionais que estão atrás de mim e que me ajudam a fazer tudo que a associação faz. Tem muita gente envolvida nesse processo. Tem muitos parceiros envolvidos nesse processo. A gente tem muitos amigos envolvidos, familiares e muitos profissionais. Tem o pessoal da comunicação, né? Tem os parceiros que ajudam a fazer com que aquilo aconteça. Enfim, assim, eu tenho profissionais incríveis que estão comigo, que me ajudam a tornar realidade muitas vezes o que eu quero fazer, o que eu penso que é legal fazer, ou que a gente tem uma ideia todo mundo junto, desenvolve, faz e faz acontecer. E 2020 traz esse desafio de se reinventar, né? Por que se reinventar? Porque a gente vai fazer uma parada online, né? Dentro de um espaço de uma das maiores marcas do mundo, né, que é a Ambev, que foi uma super parceira também, um presente imenso que chegou em 2020. E aí a gente tem que se desdobrar. E aí, como que a gente vai fazer? Eu lembro que a gente sentava, o pessoal da comunicação, a gente fez uma reunião e tava todo mundo muito perdido, tipo, de como a gente ia fazer, de como ia acontecer. E aí eu lembro que na época tinha o Everton, que já trabalhava com isso e que já tinha um conhecimento maior e tal. E aí se divide, cada um dentro da sua especialidade, do que conhece, vai buscar informação, um busca informação aqui, o outro busca informação lá, e que não sei o quê. E aí eu falo com um parceiro nosso, que é o Stefano, do Campinas Raw, e eu falo assim, Stefano, eu quero transmitir, nós vamos fazer uma parada online e eu quero transmitir isso para as nossas plataformas, mas com qualidade. Pô, Douglas, tem um cara que vai te ajudar. E aí ele me passa o contato da empresa que fez aí a transmissão e tal. E a gente começa
o desafio de entender como se faz isso, porque até então a gente conseguiu quem fazia, mas como faz? O que a gente precisa fazer? Aí lá vamos nós, o Gustavo, o WG, que vai gravar todos os shows, né, os nossos artistas. Aí a gente tem, depois de gravar, tem que editar. Aí vem a Suzana, que faz de uma maneira muito maravilhosa, né, tipo, e corrido. Inclusive eu não posso deixar de agradecer, porque eu acho que é de comum consenso que ela foi muito importante nesse processo. Porque ela deixou de se apresentar, que para ela era muito importante, se apresentar, para poder fazer com que os demais artistas tivesse, sem dúvida, uma qualidade maravilhosa, uma edição maravilhosa. Então fica aqui meu agradecimento a ela, ao WG e a todo mundo que trabalhou. Eu acho que a comunicação na sua totalidade, o WG que veio de fora para contribuir, a Suzana que foi super importante, enfim, eu acho que todo mundo, né? E aí, no final de tudo isso, a gente apresenta uma parada online dentro da Ambev, né? De dentro da Ambev, numa parceria incrível, com qualidade, com militância, com respeito, né? E a gente entrega, eu acho muito legal porque eu escuto isso, por exemplo, das pessoas de São Paulo, assim, que é a maior parada do mundo, a gente sabe, né? E é muito gostoso quando eu escuto vindo deles, assim, pô, foi incrível, né? Vocês entregaram muito bem. Teve problemas? Teve, a gente nunca tinha feito aquilo, né? É um áudio que não sincroniza, a Eloá que entra fazendo a apresentação antes da hora, é a voz que se antecede, enfim. E aí a gente vai arrumando, e quando a gente tá ali com aproximadamente uns 10 minutos de apresentação, a gente tá com tudo redondinho, tá tudo maravilhoso, e tudo termina lindo. A gente atinge um monte de gente, né? Consegue entregar maravilhosamente bem. E aí também o nosso agradecimento à nossa apresentadora, que é sempre tão maravilhosa, a Eloá, que conduziu aquilo de uma maneira muito maestrosa, porque a gente precisava de alguém que, mesmo sem público nenhum, conseguisse fazer e levar energia para casa das pessoas. E eu acho que ela conseguiu isso de uma forma maestrosa, assim, perfeita. Acho que ela foi incrível. E entregamos a nossa parada online, que foi incrível, assim. Entre trancos e barrancos, lá estávamos nós, entregando algo lindo. E aí, a gente tem, em 2017, se eu não me engano, um momento que para mim é muito, muito marcante, é muito meu, porque é um momento que a minha avó, que era um dos meus arrimos, aliás até hoje, ela vai ser para sempre, era a minha base, estava internada, muito mal, muito mal. Era aniversário dela naquele dia, no dia da parada, e aí eu tive que fazer opções. Ou eu ia para o hospital para visitá-la, ou eu ficava ali, ocupava o meu posto e direcionava aquelas pessoas, né? E conhecendo a minha avó, eu tenho certeza que ela entendeu perfeitamente por eu ter optado ficar ali, contribuir naquele momento para que pessoas voltassem para casa bem, vivessem bem. Era aniversário dela. Depois daquele dia, eu pedi para que as pessoas cantassem parabéns para ela ali, e eu tenho certeza que ela recebeu muito, assim, aquela energia que foi maravilhosa. E depois desse dia, nunca mais eu cantei parabéns para ela. Nunca mais eu cantei parabéns para ela, porque logo depois ela faleceu, logo depois ela foi embora, e eu tenho certeza que ela sabe que era a melhor coisa a se fazer, e eu tenho certeza que ela me acompanha. Eu escutei dela diversas vezes que ela tinha muito orgulho do que eu fazia, e eu acho que não tem nada mais gratificante que isso, é você saber que as pessoas que você ama admiram você pelo que você faz, pela diferença que você faz na vida das outras pessoas, porque ela era muito isso, ela era muito
altruísta, tipo, ela era muito pros outros mesmo, assim. Enfim, e é um momento que fica pra minha vida, eu vou levar isso pra vida inteira, eu quero me lembrar daquele momento como um momento maravilhoso e que eu fiz a coisa certa sempre, mesmo sabendo que depois daquele momento não se canta mais parabéns presencialmente pra ela, mas o amor tá aqui inteirinho e só a saudade que é enorme. Acho que é isso, acho que são os momentos mais marcantes pra mim. Eu acho que a gente tem momentos, tem pessoas, acho que muitas pessoas incríveis foram levadas pela LGBTfobia, mas também muitas pessoas foram porque estava na hora de ir, porque já tinham cumprido seu papel aqui nesse plano e tal. Uma que não foi por LGBTfobia e que era uma... Nossa, eu nunca vou esquecer, que era a Miss Demo, né? Tipo, era uma artista incrível, 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 incrível. Eu nunca vou esquecer da Miss no palco da parada, fazendo Michael Jackson. Tipo, é um dos shows que me marca muito na parada. Nem sei se tem vídeo disso, mas quem não conhece a Miss, não conheceu a Miss Demo, joga na internet Miss Demo que vocês vão ver que profissional incrível que ela era. E a gente tem pessoas que são marcantes. A gente tem a Geia, a gente tem a Cotonete, né? A Camille, que acabou se eternizando como a nossa Cotonete, que eram pessoas alegres, pessoas que levavam amor, respeito, carinho o tempo todo. Aonde aquelas pessoas estavam, elas estavam alegres, brincando, se divertindo, né? E que foram tiradas por monstros, né? Sem coração, pessoas que maldosas. Eu acho que para mim são as duas mortes mais brutais, assim. E recentemente a gente teve, né, uma transexual aqui em Campinas que foi arrancado o coração dela, né? E foi colocado uma imagem no local do coração, tipo, é um absurdo isso. O cara arrancou o coração dela com um pedaço de vidro. Ele abriu e tirou aquilo com um pedaço de vidro. Então, tipo, é muito louco, assim, tipo, que tenham pessoas que consigam fazer isso. Enfim, eu acho que pra mim são os momentos mais marcantes, os momentos mais tristes. Eu acho que o enterro da Geia e o enterro da Cotonete foram um dos enterros, assim, de pessoas LGBTs que eu vivenciei, que pra mim foi muito triste, muito avassalador, assim, porque eram pessoas importantíssimas pra nós, pessoas, amores super, assim, e que foram arrancadas, simplesmente levadas. Olha, eu acho que a gente tem muito ainda pra conquistar, né? 20 anos, nós estamos aqui contando essa história de 20 anos, né? E que bom que estamos, né? Que a gente conseguiu dar andamento e continuar contando essa história, né? Muito obrigado, né? Eu, como LGBT, sou extremamente grato às pessoas que começaram a contar essa história, mesmo porque se elas começaram, foi porque elas começaram que nós estamos aqui hoje. Eu acho que conquista nesses 20 anos, o Centro de Referência LGBT de Campinas é uma conquista, sem dúvida. Ele é nosso, para nós, né, feito e pensado para nós LGBTs, e uma conquista que vem aí do movimento, né, com a ajuda do orçamento participativo. Eu acho que só o Centro de Referência já valeria esses 20 anos, mas a gente tem muitas conquistas hoje. Eu acho que nós podemos casar hoje, acho que nós podemos andar de mãos dadas nas ruas, né? Que eu posso ir no cinema com meu marido e deitar no ombro dele sem me preocupar, né? É um direito nosso ser quem a gente é. A LGBTfobia ter sido criminalizada, né, equiparada à lei do racismo e tal, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que isso preserva vidas, faz com que as pessoas
entendam que elas podem ser quem elas são, sem medo. Então eu acho que Campinas em si tem muito ainda para crescer, mas eu acho que a gente está no caminho e a gente está trabalhando para isso e a gente vai conseguir alcançar o ponto máximo, que é um dia que talvez a gente nem precise mais de parada. Olha, eu particularmente prefiro que as pessoas me digam qual foi o legado que eu deixei, né? E se eu deixei algum. Mas eu tenho muitos feedbacks com relação a isso, assim, e eu gosto muito quando as pessoas, eu me sinto que vale a pena quando as pessoas falam pra mim, muito obrigado por você ter ajudado a alimentar minha família nesse dia, né? Eu me sinto muito grato quando uma criança sorri pra mim e fala muito obrigado, tio, por uma festinha, pelas ações de Dia das Crianças, de Natal que a gente faz. Eu me sinto muito feliz que as pessoas me reconheçam como uma fonte de inspiração em algum momento, né? Eu me sinto muito feliz quando as pessoas chegam para mim e falam assim, parabéns, foi um evento incrível, que parada linda, muito obrigado por ter contribuído para o meu crescimento enquanto pessoa, nas palestras, nas escolas e nas empresas, quando a gente recebe as pessoas e as pessoas dizem muito obrigado, hoje eu saio daqui com muito mais conhecimento, com certeza eu não vou mais fazer o que eu fazia, que era ser LGBT-fóbico, isso pra mim é o que vale, tipo, isso pra mim é muito importante. E eu tenho certeza que eu tenho mudado muitas vidas e eu tenho trabalhado junto com a associação e junto com a equipe incrível que a gente tem para fazer isso, para fazer com que as coisas mudem, para mudar realidades e salvar vidas. A relação com o poder público já teve momentos bem conturbados, assim, né? Nós já tivemos momentos bem difíceis, mas hoje a gente vive uma outra realidade, já faz alguns anos que nós vivemos uma outra realidade. Hoje nós temos total liberdade dentro da prefeitura, né? Nós temos a Elaine Chaselaine, que é uma secretária incrível, né, da prefeitura, que é muito importante pra gente. Junto com o poder público, a gente tem a Valdirene, do Centro de Referência, que é uma outra parceira imensa, que eu digo que é nossa mãe, que é a mãe do movimento. Quem não conhece o Centro de Referência precisa conhecer, né? E quem não conhece a Val também precisa conhecer, porque é uma pessoa muito incrível. Então, a nossa relação do movimento com o poder público hoje é bem melhor, é bem calma, são parceiros, mas assim, a relação é também de eu não te devo nada, nós somos parceiros, quando tem que ser cobrado, nós cobramos, quando nós precisamos ser cobrados, nós somos cobrados, é uma relação de transparência, de respeito, porque eu acho que é o mínimo que se tem que ter, né, com parceiros, é respeito, e a gente eles têm contribuído muito para que a gente continue contando essa história, né? Acho que nosso maior problema hoje está principalmente dentro da Guarda Municipal de Campinas, que é um problema sério ainda, que eu acho que a gente ainda precisa melhorar muito com relação à guarda, né? Aliás, a gente melhorar com relação à guarda não, né? A guarda melhorar muito com relação a nós, porque a gente sabe aí dos últimos anos os problemas imensos que nós tivemos com relação à Guarda Municipal de Campinas. Tá na hora deles entender que eles não estão fazendo favor, eles estão prestando serviço. Bom, como eu imagino o futuro? Eu imagino um futuro onde as paradas sejam necessárias apenas para comemorar, né? Pra gente ir pras ruas, se divertir, dançar, sem medo de morrer, sem medo de levar um tiro. Eu imagino o futuro de uma maneira mais leve, né? Onde uma criança trans, principalmente, não precisa se esconder, que os pais não precisem esconder essas crianças. Inclusive eu li um livro recentemente
da Tamires Nunes, que é muito incrível, que eu acho que todo mundo deveria ler, que ela conta um pouco sobre isso, sobre esse processo que ela viveu com um filho trans e tal. E eu acho que eu imagino um mundo onde a gente possa ser quem a gente é, sem medo de morrer, onde a gente possa amar, respeitar, sem medo de morrer, sem medo de apanhar, onde a gente possa ser contratado por sermos bons profissionais e não porque nós somos LGBTs, onde a gente possa ser bem recebido num comércio, numa loja, não por cifras, né? Não porque quantas cifras nós representamos e porque a gente sabe que a gente representa muito, né? Mas por sermos pessoas, né? Não por sermos bons compradores, bons pagadores, por sermos LGBTs, por vivermos de maneira digna e respeitosa. Muito motivo de orgulho. Eu me orgulho muito de ser LGBT. Eu me orgulho muito de ser gay. Nossa senhora, se as pessoas soubessem como é bom ser viado, as pessoas seriam viado. Eu adoro ser LGBT, eu acho que nós somos a representatividade viva do amor, da resiliência, da luta por direitos básicos, né? Da luta por vida, né? Da luta por um bom trabalho, da luta por direitos, né? Então eu me orgulho muito, eu vou ser viado pra sempre, enquanto eu puder ser viado, eu quero ser viado, e se eu morrer e me perguntarem assim, você quer voltar? Quero voltar viado, porque eu quero continuar fazendo isso, porque nós somos maravilhosos, gente. Ser LGBT enquanto muitas pessoas veem como pro lado pejorativo da coisa, eu acho que as pessoas veem muito errado, porque nós somos maravilhosos, assim. Ser LGBT tem que ser só motivo de orgulho e de respeito. E a gente não quer nada mais que isso. Respeito, dignidade, viver de maneira inclusiva, né? Sem precisar cobrar o tempo todo, né? A gente paga impostos e a gente só quer viver bem, ser feliz e ser respeitado.